Obrigado, Andressa. Bom, gente, boa noite. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, na aula passada, a gente teve uma abordagem mais teórica, né, sobre a inteligência artificial, e hoje a ideia já é mostrar um pouco mais na prática, né, as ferramentas que nós temos disponíveis atualmente, mas... Aqui não mudou de slide, aqui. Eu acho que sempre vale a pena a gente começar falando um pouquinho, né, explicando do advento que deixou tão popular o ChatGPT, falar sobre GitHub, que foi o precursor de tudo isso que a gente está conseguindo desfrutar hoje, e daí sim nós vamos para nossa aplicação prática, tá? Então, falando um pouquinho das linguagens de grande escala, ela tornou-se popular em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT. Então, de novo, foi a democratização, por assim dizer, da inteligência artificial, né? Porque antes era uma coisa extremamente acadêmica, era uma coisa que você não conseguia desfrutar de resultados bons sem ter um servidor próprio para isso, então somente dentro das universidades, centros e pesquisas que a gente conseguia utilizar um resultado aceitável, né, soluções e ferramentas com linguagem artificial, com inteligência artificial. E em novembro de 2022, a OpenAI publicou com uma interface web, uma interface amigável, onde todo mundo poderia acessar e todo mundo poderia realmente brincar com a inteligência artificial, né? E isso foi um ponto de inflexão que eu vou mostrar um pouquinho ao longo dessa apresentação aqui, todo o desdobramento que teve na nossa sociedade e na nossa sociedade de desenvolvedores, né, de cientistas da computação. Tá? E teve um avanço muito grande, em 2 meses a plataforma alcançou 100 milhões de usuários. Isso foi o crescimento mais rápido já registrado na internet, né? Nunca antes uma plataforma teve uma aderência tão rápida e tão grande em tão pouco tempo. Isso culminou em mais investimento, foi aquela bola de neve. Então, mais investimentos, mais hype, né? Conforme todo mundo começou a falar, todo mundo começou a querer usar, todas as empresas começaram a falar que usavam, né? E o ChatGPT evoluiu para modelos que não somente tratavam de texto, mas sim com imagens e vídeos, né? Hoje, poxa, temos deepfakes maravilhosos, né? Que você consegue colocar tudo o que você quiser, realmente, com um prompt, você consegue ter um vídeo de alta qualidade. Não sei se vocês lembram, o primeiro vídeo criado, eles lançaram recentemente uma comparação, eles colocaram Will Smith para comer espaguete, foi um negócio esquisito, né? As feições do ator se fundiam um pouco com os padrões do espaguete, né? E depois eles lançaram uma apresentação, acho que foi o mês passado, que mostrava assim, o antes e o depois, né? Poxa, vídeo perfeito, sendo renderizado perfeitamente, com todos os trejeitos da mastigação, a movimentação fina da mão, né, do ator levando o garfo até a boca. Então, realmente, assim, tá exponencial esse crescimento, tá? E como que isso foi possível? Então, primeiro, em 2017, teve essa nova arquitetura da computação que possibilitou realmente um processamento mais otimizado para essas linguagens naturais. A linguagem natural, ela é algo na pesquisa que é muito complexo. Então, para quem já passou pela disciplina Linguagens Formais e Autômatos, viu que Linguagens Formais e Autômatos foi uma iniciativa que tentou criar regras matemáticas para até definir uma linguagem humana, né? E no final das contas viu que é tão complexo a linguagem humana que não é possível hoje você criar um modelo, não tem como você criar um modelo matemático, por exemplo, que você descreva a linguagem e idioma português brasileiro. Você consegue criar um modelo matemático que descreve a linguagem computacional Java, por exemplo, mas no idioma falado ainda não. Então, com essa arquitetura nova, com o aumento da capacidade computacional, né? ah, Poxa, antes da pandemia, a gente teve o boom da NVIDIA. Durante a pandemia, a gente conviveu aí com a série da RTX 2000, que já foi um grande salto,
no processamento, né? Então, para um mercado focado para games, né, você tendo uma GPU tão potente já foi amplamente utilizada, no primeiro momento para criptoativos, né, mas hoje qualquer pessoa com uma GPU no computador ou até no notebook consegue fazer grandes trabalhos locais com inteligência artificial. E o item 3, acho que foi o mais importante, porque foi a disponibilidade de grandes conjuntos de dados, né? Porque junto com o crescimento de toda a nossa infraestrutura, com o uso de dados na rede, né? Antigamente, e quando a gente fala antigamente, a gente está falando de 5 anos atrás, não era tão comum você ter aí um OneDrive, um Google Fotos, a gente não tinha isso. E hoje em dia já está praticamente tão integrado que a foto que você tira no celular já vai para a nuvem. Então a disponibilidade de dados cresceu muito. E isso é fundamental para você treinar qualquer inteligência artificial. Tá? E a infraestrutura cada vez mais escalável, cada vez mais injetando dinheiro. No início desse novo governo nos Estados Unidos foi anunciado um investimento, iria chegar a 500, acho que chegou a bilhão, não sei se era 500 bilhões, mas assim, eles iam investir muito dinheiro assim para as empresas de inteligência artificial. O Brasil agora é uma notícia recente dessa semana que está fechando um acordo e está fazendo toda a linha de incentivos para trazer data centers para o Brasil. E isso é muito bom, é fundamental, né? Hoje a gente está vendo aí que já tem até táticas militares para você isolar um país apenas atacando data centers, pra você ver como está importante esse tema. E é algo que está sendo tão investido que a gente já tem até problemas relacionados a consumo energético desse crescimento avassalador que nós temos na inteligência artificial, utilizando grandes GPUs, grandes centros de processamento, inclusive levando a Google a investir agora para mini usinas nucleares, para que você consiga comprar usinas nucleares particulares, pequenas, somente para abastecer esses novos data centers, tá? Bom, falando sobre a popularização da linguagem das LLMs, que hoje a gente pode traduzir como ChatGPT, a gente não pode fazer nenhuma aplicação prática envolvendo codificação sem falar do GitHub. O GitHub ele foi o primeiro repositório amplamente conhecido, né, com também interface web, de compartilhamento de código, né? O Git ele é super antigo, foi criado há muito tempo, mas o GitHub como plataforma na nuvem, como centro de disponibilidade de código, junto com esse advento de deixar projetos públicos de colaboração, então ele foi o pilar fundamental para a gente chegar a fazer a demonstração daqui a pouco. Tá? Então, como que o GitHub funciona, o Copilot? Ele foi o mais popular porque ele foi a primeira solução que conseguiu integrar de uma forma muito boa, muito coerente, essa inteligência artificial que nos auxiliaria na codificação. Então, por exemplo, eu usei muito, quando começou, né, o ChatGPT, acho que eu e todo mundo já foi lá falando, olha, me ajuda a criar uma função usando o regex para validar um CPF, por exemplo. Poxa, ele ia lá e fazia muito bem. Mas quando começava agora, eu falava assim, olha, essa minha função aqui está dando problema no meu código. Então, o ChatGPT, ele não tinha acesso a todo o meu código. Ele não conseguia analisar todo o contexto do meu projeto para propor uma sugestão adequada. Né? E o GitHub Copilot, ele foi a primeira ferramenta que conseguiu fazer isso de uma forma aceitável, né? E até por curiosidade, eu fui um dos beta testers do GitHub Copilot em meados de 2017. E no começo, quando eu comecei a usar, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não vai para frente nem por reza. Era um negócio tão ruim, tão ruim. Então, olha a evolução que nós tivemos assim em pouquíssimo tempo. E como ela é uma inteligência artificial generativa, é muito importante sempre, isso é padrão, até quando a gente estiver usando o ChatGPT e qualquer outra ferramenta similar, a gente tem que fornecer um bom contexto. A gente já viu bem por cima na aula passada, né, e deixei aí como recomendação que vocês lessem
o material da própria OpenAI, como escrever bons prompts. Ele envia a sugestão, mas é super importante essa interação nossa de realmente aceitar ou rejeitar. A gente, às vezes, eu vejo que o pessoal tem muito, assim, se tá bom, aceita. Se não, clica no botão de fechar e não interage corretamente, rejeitando ou até dando novamente o feedback, né? Olha, essa sua sugestão não foi boa porque não levou em consideração essa outra regra e forçar a inteligência artificial a realmente reprocessar baseado no seu contexto. Isso vai ter uma experiência muito mais imersiva e muito mais particular para você no seu dia a dia, tá? E por quê? Não vou nem dizer por quê, né? É uma pergunta. Copilot é a melhor ferramenta de IA hoje para desenvolvedores? Acho que o Pedro levantou a mão, eu vi aqui. Pode falar, Pedro. Eu não sei se você tem acesso a áudio, se quiser colocar no chat, aí Não você dá tem uma... acesso a áudio. Aí, É, se né? você colocar sua pergunta no chat, eu posso Uhum. traduzir aqui pro Daniel. Porque como eu tô fora da VPN da empresa para utilizar essas, eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo, mas pode colocar sua dúvida. Enquanto ele faz isso, só para contextualizar esse slide, eu fiz uma apresentação interna aqui na empresa no ano passado e realmente eu achei interessante a gente trazer esses números, né? Porque, de novo, eu acabei de falar que um dos pilares para essa revolução da inteligência artificial são grandes repositórios que você consiga efetivamente treinar a inteligência artificial. Logo, o GitHub era o primeiro e mais utilizado repositório de código. Ah, tá, mas a O gente vai Pedro estava postar todo. perguntando Uhum. aqui se para aulas de hoje você vai disponibilizar algum código, alguma configuração para ele. Não, não, não é a ideia e tudo que for relevante, até as apresentações e os códigos, até o que eu apresentei na aula passada, a gente vai disponibilizar no próprio GitHub, tá? Então, acho que no link tem aí o link do repositório, eu vou subir tudo lá, tá bom? Então, alguns números interessantes do GitHub. Em 2000, a cada final de ano eles fecham e apresentam esses números, né? Então, veja, em 2023, 420 milhões de projetos presentes no GitHub, num total de 14 terabytes de código-fonte. 14 terabytes em código binário é muita coisa. É um absurdo o volume de informação e de código nesse repositório para ser utilizado como treinamento. Tá? E já em 2023, já foi identificado 4,5 bilhões de contribuidores. Esses contribuidores, isso é até uma métrica interessante, porque assim, não quer dizer que temos 4,5 bilhões, quase metade da população mundial utilizando o GitHub. Não, ele considera qualquer conta ativa como um colaborador. Então, para você ter uma ideia, eu particularmente tenho 3 contas, né? Uma que eu usei na universidade, que como eu não deletei, provavelmente está ativa, a minha pessoal que eu criei desde o começo, e um projeto aqui da própria MDocs foi necessário a criação, eles me incluíram, né, com o meu e-mail corporativo, um projeto com um cliente, então somente eu tenho 3 contribuições aí nesses 4,5 bilhões, tá? E olha o salto que nós demos em um ano. Veja, 420 milhões de projetos foi para 518 milhões, cresceu 25% em um ano. Isso é muita coisa. Número de contribuidores cresceu absurdo também. É muita gente nova que começou a participar. E os projetos de inteligência artificial já realmente marcados, especialmente com inteligência artificial, praticamente dobrou. Teve um crescimento de 98%. E pela primeira vez, Python tomou como primeiro lugar a linguagem mais utilizada no GitHub. Tudo em função da inteligência artificial. Então, em 2023, a Python ainda não era a primeira linguagem em termos de crescimento e utilização e relevância dentro do GitHub. Dobrou o número de projetos só de inteligência artificial em um ano e os números só aumentam. Então, esse gráfico ele mostra bem. Isso já em 2023 foi um grande salto.
né? Ainda assim, conforme eu falei, JavaScript, deixa eu pegar aqui o laser, JavaScript ainda era a linguagem mais relevante e utilizada, isso com o advento da internet, né? Então, como todas as aplicações teve um foco muito grande em aplicações web e mobile, inclusive utilizando e se baseando em JavaScript, ele estava em primeiro lugar. Aqui em 2020, 2022 ainda estava bem, uma curva bem, já uma curva interessante, mas ainda não proeminente, né, sendo que a popularização do chat GPT em 2022 foi ponto de inflexão da utilização de IA no mercado. Olha o salto que nós tivemos aqui em 2023 e comparando em 2024, né, foi muito, a curva continua acentuada, aqui no ponto, né, 2023, onde em torno de 65 mil projetos, aqui já mais do que o dobro de projetos IA que foram criados de forma pública, tá? Porque nós não, o GitHub, ele não publica métricas para os projetos particulares. Então, tudo isso somente nos repositórios públicos. Eu digo somente porque, de novo, vejo o meu próprio contexto, né? Eu não tenho repositório público. O Tech Innovation vai ser praticamente um dos primeiros repositórios públicos que eu postei. Todos os repositórios que eu trabalhei até hoje, usando o GitHub, foram particulares, foram de empresas. Então, esses números aqui podem ser bem maiores do que a gente está vendo aqui. E Python, pela primeira vez, ultrapassou JavaScript. E aqui, eu acho super interessante ver realmente a evolução das linguagens, né? Porque aqui Ruby foi um bom exemplo do boom que teve quando a Google anunciou que sobre o framework Grails ia passar a utilizar Ruby, teve um boom, virou hype, todo mundo queria usar Ruby, e foi somente o Google falar não vou mais suportar, não quero mais usar isso, que praticamente caiu no esquecimento aqui já em 2021. Então, nós estamos vendo constantemente novas linguagens surgindo, não vingando, por exemplo, e algumas old school ainda se mantendo bem relevantes. E nós estamos aqui, a gente nota um crescimento já em C e C++, que vai ser mais relevante no futuro, porque hoje a gente de novo chegou no gargalo que o Python ele é uma linguagem interpretada. Então é muito boa, você consegue realmente programar e desenvolver de forma rápida, tem vasta biblioteca para uso em processamento de dados e inteligência artificial, mas os desenvolvedores de ponta já estão migrando os códigos de inteligência artificial de Python para C++. Então, você consegue a prova do conceito do seu modelo de inteligência artificial em Python, porque é mais rápido, é mais simples, e depois, para você fazer aquele ajuste do ajuste fino, focando realmente em desempenho, extraindo o máximo da sua arquitetura computacional, o pessoal está voltando a usar uma linguagem aí da década aí de 70, 80, tá? Então já mostra novamente, né? Ela teve aqui um boom, já caiu um pouco, manteve-se estável. Java vem caindo, infelizmente, né? Já foi esse o tempo. E pela primeira vez aqui Python ultrapassou JavaScript em relevância nas linguagens dos repositórios do Git. Tá? Então, as linguagens que top linguagens em uso e as linguagens que mostraram o maior crescimento no repositório em 2023. Então, também teve uma hype aí do Rust, né? Quando a Linux anunciou que iria mudar, né, a linguagem para fazer o sistema operacional. Kotlin, que também teve uma hype, mas acabou não decolando. E aqui em 2025, Python disparado, né, em termos de crescimento, e realmente essa tendência tende a ser mantida e acentuada no próximo ano.
Outro fato interessante, projetos usando o Jupyter Notebook, que ele é um framework mais amigável, né, para quem usa projetos em Python, né, você consegue criar blocos e conseguir executando passo a passo, já vendo o resultado. Cresceu também tudo relacionado ao advento da inteligência artificial. E também, aqui interessante, a utilização de Docker Files nos repositórios. Porque para inteligência artificial é muito comum você criar soluções na nuvem e nada mais fácil do que utilizar automação usando Docker Files para você criar os seus nós, subir rapidamente para a nuvem e utilizar de todos os benefícios da escalabilidade que essa ferramenta provê. Então, número de contribuições no GitHub, o número de novos usuários entrando, crescendo e de forma mais acentuada nesse último ano. Esse gráfico aqui também é interessante, que mostra que o Brasil ele tem uma boa relevância no cenário da computação global. Ele está aqui em quarto lugar, bem atrás dos Estados Unidos, né? E olha como a Índia é relevante no mercado, né? Então, até mesmo o exemplo da MDocs, a gente tem um time de desenvolvedores alocado na Índia que é muito grande. Diria até que, no contexto da divisão que eu estou, é a grande maioria. Tá? Mas o Brasil, ele é relevante na comunidade do GitHub, ele é relevante no mercado de TI global, mas ele não é relevante quando você compara as comunidades que trabalham exclusivamente com inteligência artificial. Então, se você pega os projetos 100% de inteligência artificial, o Brasil já não fica mais top 10. E isso não é uma boa notícia, né? Porque realmente o futuro é investir muito em inteligência artificial. Então, não basta o Brasil agora começar a incentivar a criação de data centers, né? Ele tem que se colocar aí também na liderança de soluções e pesquisas em inteligência artificial. E olha que também a China perdendo uma posição aqui para a Índia no top 10 das maiores comunidades de desenvolvimento aqui global. Bom, então foi essa breve introdução, eu acho importante, né, que isso mostra por que hoje a gente consegue extrair tantos bons resultados com as ferramentas de inteligência artificial, porque a gente tem uma base enorme e em constante evolução e um notável crescimento das ferramentas de inteligência artificial, das linguagens e dos projetos, e isso retroalimenta toda a base de conhecimentos que a própria inteligência artificial vai usar para se aprimorar, né? Feito isso, deixa eu parar aqui a apresentação. Então, a ideia agora é mostrar para vocês como que a gente pode utilizar e se beneficiar dessas ferramentas, tá? Bom, aqui eu vou pedir uma licença poética para vocês, porque a linguagem, a IA generativa, ela é uma faca de dois gumes, né? Eu montei a apresentação, eu testei algumas vezes essa semana, mas nunca é garantido que os mesmos comandos gerem resultados idênticos, né? Então, vai ser meio na emoção aqui essa demonstração, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é tentar criar algum MVP que eu coloque, praticamente eu não coloque a mão no código, tá? Essa é a principal ideia dessa demonstração. Então, feito isso, a gente precisa pensar em algum exemplo, né? Então, podemos aqui até utilizar o ChatGPT para tentar pegar esses exemplos. Vamos escrever o seguinte, aqui também, outra coisa interessante,
Não é preguiça, é produtividade, mas está muito integrado aqui já com o comando de voz, né? Só que como eu estou apresentando aqui com o microfone, dá conflito, então eu não vou conseguir. Eu queria até utilizar esse recurso aqui, mas até para ganhar agilidade, você conversando com o ChatGPT ou com qualquer ferramenta que você precise inserir algum prompt, ele consegue já transcrever de forma muito legal. Então você nem perde tempo mais digitando, né? Você pode ir só realmente conversando com ele e ele vai dando resultados muito bons. Então vamos ver não sei, tipos de SAS simples para fazer rapidamente com IA. Vamos ver. Então, de forma simples, o ChatGPT recomenda gerador de conteúdo para redes sociais, otimizador de currículos, sistemas com agendamento, isso é interessante, sistemas de agendamento, revisor e reescritor de textos profissionais, legal, analisador de sentimentos, gerador de contratos inteligentes, beleza, dashboard inteligente, chatbot, a gente fez um pouquinho do treinamento na aula anterior, legal. Então, estou com uma ideia aqui na cabeça, né? Que tipo de SaaS eu posso fazer para algum comércio, para uma, vamos supor, barbearia. Então, de novo, ele já começa aqui a referenciar essa parte de agenda inteligente, né, para atendimento de uma barbearia, com as funcionalidades. Propôs também um chatbot integrado com o WhatsApp. Beleza, dashboard de performance de vendas, gerador de conteúdo para Instagram, controle de estoque. Tá. A gente, conforme eu falei, a gente pode extrair e continuar fazendo essa movimentação aqui usando somente o ChatGPT, que ele vai dando um bom guia, né? Mas nós já temos hoje ferramentas mais inteligentes e mais focadas para fazer esses MVPs. Então, ok, posso criar um sistema de agendamentos com o Lovable. Então, o que eu posso fazer com ele, com essa ferramenta? Agendamento de horário, cadastro, escolha de horário de serviço, painel de cliente, painel do barbeiro, integração com e-mail, planos e assinaturas, recomendação de horário. Ele está me dando aqui as instruções, né, do que eu preciso fazer antes de começar. Nome, cor da identidade visual, serviços oferecidos, barbeiros disponíveis, horários. Então, ele já está praticamente me dando passo a passo de principais funcionalidades que esse serviço poderia prover, né? Então, quer que eu gere e olha que interessante, né? Posso agora gerar um prompt pronto para o Lovable. Você, sim, está me perguntando, você quer que eu gere? Aqui, se a gente colocar sim, ele vai tentar, por si só, preencher essas informações que ele acredita ser importantes, né? Mas a gente pode tentar ajudar um pouco ele. Não vou colocar tantas palavras, mas vamos colocar da seguinte forma. Agora, crie um prompt. Então, crie um prompt para criar sistema de agendamentos. O nome será, vamos colocar Tech Innovation Agenda IA. E nós vamos colocar nas cores verde e branco. Eu gosto bastante dessas cores. Deixe de um jeito único e clean.
Vamos tentar fazer eles colocar o prompt colocar o maior número de funcionalidades que ele mesmo já sugeriu, né? Então vamos tentar evitar aqui escrever muito, com muitas funcionalidades e bem profissional. Coloque tudo o que precisa para eu conseguir vender assinaturas dessa agenda. Então, não somente eu quero quero que não somente seja um sistema que faça agendamentos, mas que eu também consiga vender. Vamos ver o que ele gera. Cria um sistema de agendamentos online profissional chamado Technovation Agenda IA. Estilo visual, está sugerindo aqui cor, usando o verde como a cor principal que eu solicitei, branco como cor de fundo, cinza claro para os detalhes, design clean moderno, responsivo, interessante, né, porque pode ser aberto em diferentes tamanhos de telas, inclusive em celular. Funcionalidades principais: cadastro dos profissionais, cadastro de serviço, sistema de agendamento, painel do cliente, painel do profissional, painel admin, notificações automáticas, chatbot, poxa, área de planos para assinatura, página de vendas do produto, IA integrada, outros detalhes, e pronto para comercialização via assinatura mensal. O layout deve ser polido, equilibrado, perfeito. Então, aqui, como eu já solicitei para que fosse feito um prompt para essa solução, vou abrir aqui ele. Beleza, já está logado com o meu usuário. Então, eu vou copiar esse prompt. E vamos ver se ele consegue fazer. Olha que interessante. Ele já recebeu o prompt. E aqui ele começa a trabalhar já escrevendo a minha aplicação. Se você clicar aqui nessa ferramenta, ele mostra em tempo real o código que ele está gerando, tá? Tratamento de erro, já uma interface básica aqui. Colocando aqui os... Já partiu aí para outro arquivo. Passou rapidinho aqui, mas vocês viram que ele já estava colocando uma diferenciação quando o usuário faz o login com a role, né, de ou admin ou como cliente, né? Agora aqui ele já está indo para outro arquivo. E aqui ele está informando que ele está trabalhando, ele está pensando. Geralmente, para esses MVPs mais simples, dura em torno de 4, 5 minutos, ele já consegue ter uma resposta muito coerente. Escrevendo chatbot agora. Então, notem novamente, né, como o JavaScript, não, apesar de ter perdido para o Python recentemente, ele é super relevante, né, porque não tem como você criar hoje uma plataforma que seja exposta na internet sem a utilização de JavaScript. Você pode estar usando um framework muito bom, como o React, por exemplo, mas no fundo, no fundo, no fundo, por baixo de todos os panos, é JavaScript. Então, isso também acaba até influenciando um pouco, às vezes, nas métricas do GitHub, né? Se vocês lerem com um detalhe
a origem da onde eu extraí as informações, ele fala bastante disso também, né? O próprio reporte é gerado automaticamente, né? Eles não tem como analisar todos os repositórios de forma manual. Então, são métricas aproximadas, mas com certeza aí com uma assertividade já muito grande, porque já, com certeza, quem está gerando essa métrica é um sistema inteligente e automático utilizando inteligência artificial. Agora está escrevendo aqui o outro arquivo. A página de agendamentos. Até agora está indo bem, né? Se vai funcionar ou não, já são é outro papo, né? Mas ele está aqui, está escrevendo tudo. Com certeza já está economizando muito tempo, né? Não tem como você comparar a produtividade de você fazer isso do que você escrever tudo do zero sozinho. Mas eu vou reforçar também a mensagem que foi compartilhada na primeira aula. Inteligência artificial, ela tem que ser uma ferramenta. Então, como comparação, vocês como alunos de computação, vocês têm que sempre estudar, sempre entender. Se vocês estão olhando esse código gerado, é importante saber programar com esse código gerado para um ajuste, né? E realmente uma tratativa de erros mais assertiva e tudo mais. Tanto que até o próprio GitHub, Copilot, ele se apresenta como seu parceiro do pair programming, né? Então, pair programming foi uma técnica que foi proposta logo em seguida, né, das metodologias ágeis criadas, foi criado o Programming Express, né, o XP Program, que realmente colocava até essa abordagem de você colocar a programação em par, que era o conceito de você pegar um computador e compartilhar um computador com dois desenvolvedores ao mesmo tempo. Para você aumentar o foco, porque assim, você não vai perder tempo abrindo uma página de notícias, né? Porque tem outra pessoa do seu lado, e você consegue conversar e interagir com a pessoa que vai te auxiliar. Então, por exemplo, se às vezes eu estou com uma dúvida, algum problema, já tem uma pessoa já dedicada ao seu lado que vai te auxiliar e vai realmente te ajudar a progredir. Então, o conceito proposto pelo GitHub Copilot era exatamente esse. A gente está fazendo aqui uma programação em par. Você está escrevendo seu código e eu estou aqui por trás te ajudando. E isso deve ser feito da mesma forma. Tá? Você vai ser, fazendo uma analogia, você vai ser um bom marceneiro, sabendo usar um formão, sabendo usar uma lixa manual, mas você pode comprar uma lixadeira elétrica para te ajudar a ter mais produtividade, né? Então, o tempo que você vai levar para lixar uma tábua com uma lixadeira elétrica é muito menor do que se você for fazer isso daqui usando uma lixa manual. É o mesmo conceito, tá? Então, tá engasgando um pouquinho aqui a aplicação. Acho que de noite, né? Isso eu tenho notado, né? Todas as métricas que eu faço, todos os testes que eu faço e coleto, durante o dia tem um desempenho melhor do que quando a gente chega aqui nesse horário. Mas ele continua escrevendo. Então, quando eu fiz, durou aqui uns 4, 5 minutos, a gente está passando um pouquinho. Vamos esperar mais um pouco. Alguém quer aproveitar esse tempo para ver alguma dúvida, alguma consideração até o momento? Eu tenho uma pergunta, Daniel. Por exemplo, eu estou assim, impressionado, para falar a verdade, com
ele está gerando praticamente um sistema inteiro, né? Uhum. A pergunta é a seguinte: imagina que eu faça um bom prompt como esse, ou até mais profundo, bababá, e ele me gera um código tal. E vamos dizer que eu pegue esse código como base, como fundação para alguma coisa, faço uma alteraçãozinha, sei lá, incremento alguma coisa manualmente, ou até fica parecido como está, etc. A questão de eu poder vender isso, se é possível, do tipo, você sabe dizer se seria legal eu criar uma empresa e Sim, vender um software assim, é? sim. Muita gente já faz, inclusive. Essa plataforma Hum, aqui, ela ficou famosa quando um jovem criou uma aplicação e a ideia era disruptiva, né? A ideia era muito boa, uhum, então ele conseguiu vender a própria solução a um valor milionário. caramba. Então, tem também uma certa. Isso é uma pergunta bem interessante, tá, Ricardo? Porque a gente já passou por diversas polêmicas com relação à inteligência artificial, Uhum, muito relacionada à propriedade intelectual, sim. né? Então, bom, está concluindo aqui, mas vamos concluir Você pode deixar para a. endereçar depois É, também, não tem problema não, não. mas porque assim, se você está falando assim, ó, cria um quadro, uma imagem, e ao estilo Van Gogh, por exemplo. Poxa, a IA, ela estudou Van Gogh, ela está tentando gerar algo similar, né, a uma arte do Van Gogh. Uhum, Então, para artistas, para escritores, isso tem sido uma polêmica grande. Mas para código, não. Desde muito cedo, a gente já está muito acostumado a reaproveitar código. Vários processos relacionados até de propriedade intelectual em cima de um código-fonte é muito difícil você provar, né? Porque, de novo, a linguagem, você consegue perceber, né, quando é um desenvolvedor que está escrevendo uhum, uma certa solução, ele é um processo criativo, né? A pessoa está lá tentando ver quais são os passos que ele precisa fazer para entregar o resultado, mas você não consegue ter métrica suficiente para realmente provar algo e falar assim, não, isso aqui a pessoa usou e copiou minha. E até, poxa, acho que a maioria de nós aqui está muito habitualizado, é muito de praxe a gente, na nossa época, né, a gente abria fóruns, né, e pegava trecho de código, né, principalmente para regex, essas coisinhas mais simples. Então, é uma prática já muito bem aceita na computação. Isso porque, assim, eu coloquei meu prompt, né, a gente gerou aqui, a gente está fazendo passo a passo, não quer dizer que eu vou realmente, por exemplo, alguém vai pegar no meu GitHub, vai copiar de forma não autorizada e vender exatamente o que eu fiz, né? Isso é diferente. Mas, de uma forma geral, isso daqui você pode fazer sim. entendi. E é tão interessante, eu realmente acho fascinante, né, essa utilização, porque o exemplo que eu fiz hoje, inclusive, eu falei, deixa eu gerar de novo hoje, né, antes da apresentação, está completamente diferente do que eu estou vendo agora. Então, é bem legal. Eu, particularmente, acho bem legal. Então, aqui ele falou, ele gerou, criou um sistema completo, com todas as funcionalidades solicitadas, né? Então, o sistema inclui essa landing page principal, sistema de agendamento, processo em 4 etapas, chatbot com IA, painéis personalizados, página de plano, design responsivo, autenticação. Aqui ele mesmo já colocou, você viu, autenticação simulada, né? Porque ele só criou um esboço. E se eu clicar aqui nesse Open Preview, ele abre para mim já a página. Caramba. Tire suas dúvidas, ver planos, vamos ver planos. Caramba. Inclusive tem a cara de muitos sites isso, né? De verdade, assim, Exatamente. Então vamos ver, muitos cliquei sites nesse são botão. assim. Uhum. Então, ó, por exemplo, né? Você viu, eu clico aqui na condicionada, só falar redirecionando. Então, isso é o resultado esperado para essa etapa que nós fizemos até agora, tá? E assim, de verdade,
em 6 minutos gerar todo esse template aqui é muito interessante. Então Não, vamos entrar aqui e fazer o realmente login. é um Olha a tela de absurdo. login. Eu posso Uhum. cadastrar o meu nome, o meu e-mail, se o tipo de conta eu sou um cliente ou se eu sou um profissional, tá? E ele está usando que base de dados aí? Por enquanto nada. Então, Ah, nada, é por só uma enquanto nada. Ele simulação. só, Ah, tá. então, ele criou, né, essa página porque aqui a gente tem todas as interações, né? Então, deixa eu continuar descendo aqui. Então, o que vem a seguir? Refinar e personalizar. Então, assim, nós temos botões, né, que não estão funcionando. Nós temos, pode ser que, por exemplo, eu não gostei dessa página inicial. Pode ser que eu notei a falta de algo, né? Então, assim, a gente agora é todo o processo interativo que a gente vai fazer para melhorar, né, esse aplicativo. Tá, E ele mesmo já fala, você vai usar ele como base e vai falando, olha, incrementa aquilo, coloque aquilo, adicione aquilo. exatamente. Ele vai moldando e adaptando e crescendo da Uhum. forma que você vai falando. E Entendi. como ele mesmo já sabe que um sistema dessa natureza precisa de um banco de dados, aqui ele mesmo já está sugerindo utilizar o Supabase, que é a maneira mais simples e já é uma ferramenta integrada, ele puxou sardinha para o lado dele, né, porque ele não é bobo, porque o Supabase É claro. ele é bem integrado com essa plataforma aqui. Uhum. Então, Supabase, para quem não conhece, ele é um banco de dados open source, tá? Você consegue fazer o login com ele, ele está integrado com o GitHub, tá? Então você faz o login nele usando a sua conta do GitHub, tá? E beleza. Ele mesmo sugeriu, eu já tinha criado minha conta aqui antes, né? Criei a conta nada, né? Porque eu já tinha conta no GitHub, então eu só acessei, dei as devidas permissões. Então, já que o próximo passo é conectar a base, se ele mandou conectar, vamos conectar. Vou conectar ele a algum projeto, alguma administração, então vou ter que conectar ele aqui a algum projeto e beleza, Supabase, aqui para conexão, tá bom, continue. Eu tenho já uma organização, porque quando você cria o Supabase, você tem que criar uma organização, mas eu não tenho o projeto ainda para ele. Então, eu vou clicar aqui em criar projeto. Bom, estou usando o plano gratuito, né, da minha organização. Vamos colocar aqui o nome do projeto, certo? Precisamos colocar uma senha forte. Ele não deixa você criar uma senha fraca, tá? Ele já guia você para colocar uma senha forte. Por preguiça, eu vou colocar esse mesmo nome aqui, mais alguns caracteres especiais, e vou informar que nós estamos no Brasil, certo? Projeto criado. Então, o meu projeto ele está vazio, foi criado para uma base de dados que eu consigo, inclusive, usando DBeaver, por exemplo, qualquer outra ferramenta eu consigo me conectar, ele mostra passo a passo, então realmente é o meu banco de dados. Posso criar tabelas usando a interface web, colocando nome, mas não é o caso aqui. Então, beleza. Você viu que eu criei, ele mesmo já reconheceu, porque antes eu não tinha nenhum projeto, né? Então, se eu tivesse mais de um projeto, ele listaria aqui, e eu quero me conectar exatamente a esse projeto aqui. Beleza. Conectou. Bom, e ele mesmo já informa que meu aplicativo agora está conectado ao Supabase. E ele mesmo já coloca quais seriam os próximos passos, né, para
para realmente melhorar a experiência e tornar isso um site mesmo funcional, né? Então, hoje, Essa conexão que você diz, Daniel, ele já criou as tabelas lá, é isso ou já não? ele criou a conexão. A conexão. As tabelas vão ser Uhum. agora de acordo com as solicitações que nós vamos fazer aqui Ah, tá. na Entendi. sequência, Entendi, tá? entendi. Então, assim, a nossa plataforma, ela criou um template bom, uma cara muito profissional, com alguns botões que realmente qualquer solução bem profissional traria para nós, né? E aqui ele também está falando, e eu acho que sempre é muito interessante isso, que ele já sugere para você os próximos passos, né? Criar um dashboard de projeto, conforme você vai interagindo. Chegou um momento para mim que ele começou a falar: olha, sua aplicação está grande, vamos criar um sistema de log. Então, assim, ele é super inteligente, porque ele já tem na base dele diversos projetos profissionais. Tá? Então, só para efeito de teste, e é necessário, né, depois que você faz essa integração aqui com a base de dados, eu posso clicar aqui em publicar. A própria ferramenta, ele tem tipo uma esteira CI/CD que ele mesmo já verificou, não identificou nenhum problema de segurança aqui na Supabase e eu vou publicar. Então, o meu projeto está publicado, né? Eu tenho acesso aqui, ele ainda está como um trial, né? Essa parte de publicação ele é um pouco mais para frente, mas aqui eu já tenho uma boa base de um template. Olha que interessante aqui. Acho que não deve estar funcionando. Vamos ver. Ah, não, tudo que eu escrever, eu tenho que escrever de forma melhorzinha do que eu esperava aqui dessa vez. Mais serviços. Se ele responder agora, eu vou ficar bem surpreso, tá? Não faz milagre, né? Isso aqui foi um teste que eu quis fazer, mas realmente assim, ele já deixou toda a estrutura, mas ele não está integrado ainda. Mas também nada mais justo, né? Acabou de começar a fazer. Bom, então, como ele mesmo aqui sugeriu, né? Os próximos passos que precisam ser feitos. Aqui, a gente precisa testar um pouco. Então, vamos ver como ele faz quando eu me cadastro aqui, por exemplo, meu nome. Aqui eu vou me cadastrar como um cliente para testar. Ok, agendamentos. Olha todas as telas que ele já criou para mim. Fazendo aqui um passo a passo para eu selecionar. Ele já deixou mocado aí alguns profissionais, né? Beleza. Data e hora. Excelente, né? Perfeito. Então, aqui agora, de forma incremental, porque provavelmente esse que eu criei aqui, ele não está persistindo, né? Por que que eu sei disso? Porque se a gente olhar aqui, realmente não tem tabelas criadas ainda, né? Se eu pegar aqui minha base de dados, vamos ver. Exatamente, não tem nada criado aqui. De duas formas, a gente pode seguir. Ou utilizando aqui o próprio ChatGPT para que ele forneça prompts melhor estruturados, e daí a gente tem a chance de realmente ter um resultado melhor aqui, ou eu posso escrever diretamente, né? Nada me impede de realmente aqui a gente dando sequência
né, e colocando para ele com a minha própria linguagem, ele vai entender muito bem. Mas vamos pedir ajuda para o ChatGPT. Meu projeto foi gerado de forma satisfatória. Acredito que todos estão de acordo, né? Ficou bem interessante, ficou visualmente legal. Preciso agora que os usuários que serão cadastrados usando com níveis sejam armar no banco de dados. Por favor, gere esse prompt. Vamos ver o que ele vai escrever. Então, ele já está sendo mais assertivo, também baseado nas boas práticas, tá? Toda vez que o usuário cadastrar pelo sistema. Aqui, novamente, outras sugestões, né? Poderia utilizar o Firebase, poderia utilizar algum servidor de autenticação, né? Poderia integrar, por exemplo, pedir para que ele use o próprio Gmail para que faça a integração, mas por enquanto isso daqui está bom. Então, eu venho de novo aqui e peço para ele fazer essa etapa. Vamos ver, ele está trabalhando. Olha só, cuspindo aqui na tela todos os SQLs para criar as tabelas, tá? Então, vamos supor, eu vou confiar nele, não vou revisar e vou pedir para ele aplicar as alterações. Então, nesse momento, Ortega, até para responder a sua pergunta, agora ele está mandando para a integração do Supabase. Entendi. Nossa, muito poderoso mesmo, não? E, de novo, para quem tiver curiosidade, você pode acompanhar a geração de código. Você viu, tratamento de mensagem, erro no cadastro, erro no login. Aqui, olha, acabamos de passar bem rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar de volta. Aqui, olha. Aqui é uma chamada ao serviço aqui do banco. Existe um conceito hoje de startup que qualquer MVP que você vai apresentar, seja para atrair investimento, seja para validar o conceito, com essas ferramentas disponíveis, conceito de MVP mesmo, né? Porque é aquela história, você confiaria sua reputação organizacional com esse código gerado? Eu vou ser bem sincero, não. Eu não confiaria. Falar que ele está 100% blindado, com todos os critérios de segurança, todas as melhores práticas, tem que ter uma revisão. Não adianta. Ele deu 98, 95% aí da minha base, mas a gente precisa lapidar, né? Então, por exemplo, a MDocs não poderia utilizar hoje essa solução final do jeito que está agora. Meramente por políticas de segurança, né? Empresas de telecom, né, vamos pensar da seguinte forma: quando você quer
investigar um crime, quando você quer realmente saber da vida pessoal de uma pessoa. Quais são as primeiras coisas que a polícia pede? Polícia, né, o judiciário, né? Quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo telefônico. Então, veja realmente a vida de uma pessoa você pode rastrear com dados de telecom. Então, as camadas de segurança implementadas, verificações, todas as rotinas de pen test que nós temos aqui, antes de liberar qualquer página que vai estar disponível para a web, isso daqui eu não confiaria. Mas eu não confiaria não porque não está fazendo bem feito. É porque realmente eu acho que a gente sempre tem que olhar e validar, né, verificar, ter um olhar crítico, né? Mas para um MVP de uma empresa, ou até realmente, assim, vamos colocar numa gestão de risco. Estou fazendo um sistema de agendamento de barbearia. O que o cara vai ganhar se ele invadir meu sistema? Ele vai entrar na frente de outra pessoa? Poxa, então vale a pena o risco, né? Então tem toda essa análise que a gente pode fazer. E também, opa, já fez. E isso hoje está assim, né? Eu confesso que eu nunca perguntei assim, tipo, de forma tão direta, assim, tá, faça agora a parte de segurança, mas eles já têm uma pré-verificação com ferramentas automatizadas, que você viu que antes de publicar, ele mostrava que ele não tinha nenhuma issue de segurança. Então, beleza, cria aqui uma conta, tá, importante, ele mesmo já fala configurações de autenticação, gerenciar usuários, né, mas aqui ele deu um errinho. Try to edit feed, beleza. Ok. Provavelmente, realmente, essa parte de permissão não tem problema. Já deu um ordem de supabase. Então, mas foi publicado. Todos esses warnings, esses problemas, aí já entra a nossa interação, né? Para que realmente a gente vá agora engrossando aqui e contribuindo. Ah, vamos ver como ficou aqui a base de dados. Então, agora ele já criou tabelas. Então, agora eu já estou tendo os profiles dos usuários que eu estou criando, tá? Então, ó, já estamos aqui criando uma plataforma melhor. Vamos cadastrar agora, por exemplo, o profissional. Vamos colocar aqui Daniel Mesalira, vamos colocar Daniel.profissional. Beleza. Aqui, você viu, ele não reconheceu como a página de profissional. Então, eu poderia voltar aqui para ele. Quando eu fiz o login como usuário. E também para efeito de curiosidade, tá? Esse problema aqui foi a primeira vez que eu tive. Então, eu estou escrevendo agora aqui estou interagindo em tempo real. Agora, daqui para frente não está nada muito programado, não, viu? Então, é aquilo que eu falei da licença poética de uma linguagem generativa. Estou colocando a cara a tapa aqui e é a mesma interação que vocês teriam. De ir lapidando agora e corrigindo todas as falhas e colocando as funcionalidades que vocês desejam para encorpar essa solução. Quando eu fiz login como usuário, vamos colocar da seguinte forma: profissional, o sistema não reconheceu e não redirecionou para uma página administrativa, onde eu poderia, por exemplo, mostrar os serviços, cadastrar meus serviços.
meus serviços e preços. Crio o prompt para a correção desse problema, garantindo que o perfil de um profissional acesse corretamente o dashboard de serviços. E aí é gastar tempo, né? Mas assim, com certeza, o tempo gasto aqui está muito menor do que se eu fosse fazer tudo isso que a gente fez até agora na mão, certo? Então, assim, tá legal? Tá. Vamos perder nosso emprego ainda para IA? Ainda não, né? Ainda tá muito legal, a ferramenta tá excepcional, mas ainda depende muito do profissional de TI, de computação, por trás, para escrever de forma coerente, realmente para fazer esse ajuste fino, né? Ter toda essa visão, né, de arquitetura. A gente não pode depender 100% dessa ferramenta ainda, mas o nosso futuro aí, eu fico imaginando tudo que a gente vai ver muito breve, em 2, 3 anos. Isso daqui, por exemplo, vai estar extremamente melhor, muito mais robusto, tá exponencial o crescimento aqui. Então vamos esperar ele pensar aqui um pouco. Agora ele já está corrigindo, vamos ver o que ele vai fazer. Você viu que ele já está criando aqui um dashboard diferente. E eu já vi na plataforma Medium, realmente pessoas vendendo serviço mesmo, viu, Ortega? Tá pegando gancho não com sua pergunta. Você vai gastar um tempo, tem que ir interagindo, tem que ir botão por botão, mas você chega no final, você chega lá. Para essas aplicações, MVPs, coisas mais simples, né? E depois deveria sempre utilizando o chat GPT para criar prompts bem guiados, né? Para que a própria inteligência artificial aqui reproduza um resultado melhor, com duas ferramentas de IA aqui, essa daqui ainda como um acessório, né, como um apoio para otimizar também, né, os meus prompts, né, porque em tese eu poderia escrever tudo que foi escrito aqui diretamente e somente aqui, né, mas isso aqui é uma cooperação entre inteligências artificiais que está me dando mais produtividade ainda. Aí, como ele está escrevendo esse painel e tudo mais, possivelmente vai ter um outro tempinho. E depois poderia ir botão a botão, né? Poderia falar, o botão aqui do chatbot de A não está funcionando, integre. Eu vou mostrar mais para frente como vai fazer, integre com a minha API da OpenAI. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês que a OpenAI, eu consigo criar uma key que um outro sistema consegue chamar via API. Então, você poderia realmente, desse chatbot aqui, você poderia poxa, tá um bom exemplo, né? A gente fez, basicamente, na primeira aula, um modelo na OpenAI, que eu simulei a criação de menus, né, para um chatbot. Então, eu poderia integrar com aquele meu modelo que eu treinei o chatbot dessa barbearia, para que as respostas fossem mais guiadas e coerentes somente para o agendamento de serviços. Então, não lembro, não sei se a pessoa está aqui, né, mas na aula passada perguntaram, né, tipo, poxa, mas qual que é uma aplicação prática para esse treinamento do modelo feito? Poderia usar aquele mesmo modelo e fazer agora a integração com esse chatbot aqui. Então, beleza. Está colocando aqui o painel profissional, beleza, refatorou. Aqui, olha, já deu um errinho aqui. Poderia, às vezes, descartar, às vezes é um warning, alguma coisa, mas também ele já... Foi até legal que ele deu esse problema,
Porque ele mesmo, você pode pedir para ele mesmo tentar arrumar. Então, ele mesmo já capturou o erro foi colocado aqui para ele, e ele vai tentar corrigir. Beleza, corrigiu. Vamos ver o que ele vai fazer aqui com a correção. Beleza. Acho que vai cadastrar de novo. Tá? Beleza. Cadastrei. Ixi. Beleza. Provavelmente está dando algum problema aqui na parte de login, mas conforme eu falei, né? Aí não tem jeito, eu teria que pedir de novo para ele corrigir e tudo mais. Só para ir em frente, para vocês verem também como é interessante, vamos colocar aqui agora, crie a integração com o meio de pagamento, para quem não conhece, chama .com. Faça com que os planos listados sejam pagos usando essa plataforma. Então, essa é uma empresa de meios de pagamento. Vou travar minha tela aqui só um minuto. Então, aqui é meu dashboard, né, que já estava logado, que eu já criei. Então, aqui ele vai seguir os passos. Então, ele também já propôs adicionar uma nova tabela só para colocar a questão de subscription, etc. Então, posso pedir para ele aplicar no banco, e veja que ele mesmo já coloca aqui o link para que ele termine a integração. Né? Aqui mesmo eu já tenho a minha key, né? Se eu criar aqui, eu copio e colo. E também é uma plataforma muito fácil, né, para você fazer e integrar meios de pagamento. Então, aqui ele está inserindo agora no banco de dados. Está trabalhando de novo. Vamos ver se ele já inseriu. Aqui, olha. Já inseriu no meu banco aqui os subscribers, tá? E ele está retrabalhando aqui. De novo, colocando todo o código, escrevendo aqui os serviços para chamar, para criar toda
as informações de subscription, né, no meu banco de dados. Tela aqui se o pagamento foi feito com sucesso, ele já está criando. Então, por isso que falam que 2 dias é um tempo adequado para você fazer um MVP. Todos esses errinhos, todos esses passos a passos, habilitando realmente as funcionalidades de cada botão, 2 dias é um tempo muito factível para eu fazer todas essas funcionalidades presentes aqui funcionarem. Tem que ter um pouco de paciência, tem hora que você faz, tem hora que tem que pedir para refazer, mas é aquilo que eu falei, né? É o momento atual que, com certeza, daqui a 2 anos teremos aí ferramentas muito mais poderosas, que esse tipo de erro vai ocorrer muito menos frequência. E também por isso que é aquilo que eu falo, nunca descartem o conhecimento de um bom desenvolvedor, porque um bom desenvolvedor poderia ter batido o olho aqui e falar, poxa, não está legal essa estrutura, né? Então esse banco aqui não está legal. Você mesmo pode, eu fui direto e mandei ele aplicar, né? Aqui, poderia, antes de mandar aplicar, você retroalimentar, falar, não, está faltando essa e essa informação, quero que você adicione, por exemplo, para o login, o telefone do usuário, porque aí já está, de novo, falando muito mais a respeito da experiência do desenvolvedor, né? Se eu tenho um sistema, eu quero fazer notificações usando o WhatsApp, em momento algum eu pedi para capturar o telefone do cliente, né? Então, no próprio processo de criação de banco e tudo mais, eu poderia falar, não, está faltando essa e essa informação, adicione, por favor. E ele vai responder. Então, feito isso, aqui ele está terminando de gerar, a gente publica de novo, e eu, com esse simples botão aqui, a própria ferramenta, tudo que for integração, que precisa dessas API keys, ele faz de uma forma muito fácil para nós. Então, ele concluiu aqui, está falando o que ele fez, né? Beleza. Está recarregando a tela. Ótimo. Vou publicar. Aqui tem warnings, mas tudo bem. E aqui eu posso voltar, que o meu botão ainda está ativo, porque eu preciso passar essa dashboard. Então, ele mesmo já redirecionou, né, para o meu dashboard aqui de desenvolvedor, né, dessa empresa. Aqui não tem problema vocês olharem essa minha chave aqui, né, mas em momento algum compartilhem essa chave, porque isso daqui eu vou deletar depois da apresentação, vou pedir para regirar, e ela é da API de teste mesmo, então não tem problema. Então, você colocando aqui as API keys. Então, agora, adicione a minha API key para o Então, aqui ele iria me redirecionar, e já com esse botão aqui, a própria ferramenta mesmo abre um espaço para que eu coloque, e a informação que eu submeti agora, ela mesma já vai aplicar nos meus arquivos de configuração, e ela acabou de integrar a nossa plataforma, falou que, oh, beleza, confirmou. Então, a gente acabou de integrar a nossa plataforma com o meio de pagamento também, tá? Beleza? Então, agora, aqui a nossa plataforma, quando a gente colocar nessa parte de planos e direcionar para os planos, a gente vai, toda vez que integrar, aqui ele ainda precisa ter o login, né, senão não vai deixar.
Então, vamos cadastrar aqui um cliente. Aqui ele vai provavelmente falhar o login, porque já está dando esse problema, a gente não corrigiu, mas daí resolvendo isso, a gente teria o acesso aos planos. Aí, por questão de tempo da nossa apresentação, não vai dar para ir até o final, né? Mas, assim, teria que corrigir, né? A funcionar. Vamos ver se dá tempo. Habilidade. Então, enquanto ele vai pensando, até para a gente estar correndo aqui o tempo, eu acho que é interessante abrir para as perguntas, tá, André? Você me ajuda a tentar ler, porque essa é a forma que as principais ferramentas de mercado utilizam para a geração de MVPs com no-code, né? Então, quando se fala em no-code, é justamente isso. Por trás sempre existe um código, não adianta, não tem como. Mas são ferramentas já bem integradas, com uma base de dados absurda de códigos-fontes que consegue produzir esse tipo de resultado de forma muito rápida. Então, enquanto a gente tenta responder aí alguma pergunta, alguma dúvida, vamos ver se vai conseguir corrigir essa questão aqui do login. A Lídia, ela tinha uma pergunta aqui, mas acabou sendo respondida pela própria palestra e o Pedro deu uma ajuda aqui no chat. Ela queria saber se o banco de dados ele ia criar a base junto, só pela IA, mas Uhum. dando É, seguimento aí você acabou respondendo. sim, ela criou. Aqui, para essa etapa, para esse desenvolvimento, acabou dando problema de login, né? Quando eu fiz 3 exemplos antes de ministrar essa apresentação. Login eu não tive problema em nenhuma das vezes. Aqui, por Murphy, deu problema, né? Por Murphy. Mas, de novo, tem que tentar corrigir, tem que pedir para integrar, tem que agora ir fazendo aqui. Ah, tá. Também tem essa questão aqui do Supabase que tem que, quando dá esses warnings e tudo mais, às vezes ele pede a Ah, tá. Confirmação do e-mail, né? Como eu criei e-mail fictício, eu lembro de ter visto isso também. Ah, beleza. É isso aqui que ele pediu para fazer. Ótimo. Então, a própria ferramenta já dá o link, já você viu, ela mesma já falou que eu precisava fazer aqui nessa parte de desmarcar a confirmação de e-mail. É justamente isso. Se você estava esperando a confirmação, então, se você cria um e-mail, tem base de dados que você precisa validar esse e-mail antes de ir em frente, né? Vamos ver se é isso. Tomara que tenha resolvido. Se não, teria que gastar mais tempo aí para fazer a correção. Se eu ter que ver se eu vou ter que criar de novo. É, ó, e-mail não confirmado. É isso mesmo que ele está pedindo. Já que eu criei um fictício, né? Aí complica, né? Vamos ver se ele. Mas provavelmente ele não está enviando e-mail aqui ainda.
A gente não vai ter tempo para corrigir esse bug, infelizmente, que não é nem bug, né, porque realmente ele está pedindo para autenticar aqui e-mail, mas daí o servidor de e-mail aqui não está configurado, né, porque aqui é só um mob, eu precisaria colocar aqui o e-mail para a partir de uma conta, né, ele disparar um e-mail. Mas é isso, gente, é interagindo botão a botão para ir corrigindo e incorporando as funcionalidades, mas de uma forma muito rápida. Ele integra com uma base de dados e tem essa boa interface web para fazer a gestão e criação, e um exemplo prático aí de como faria para até, inclusive, fazer uma integração com o meio de pagamento, né? Pode seguir aqui falando para fazer autenticação usando o autenticador do Google, do Gmail, fazer por outros, e assim por diante. Em pouco tempo, acho que foi o que deu para cobrir aí, mas no macro, espero que tenham conseguido pegar aí o conceito, tá? Mais alguma dúvida, mais alguma consideração? A galera tá um pouco tímida hoje. É. Alguém já tinha visto essa ferramenta? Alguém já conhecia essa abordagem? Quiser compartilhar um pouco de experiência? Porque essa é uma das ferramentas também, né? A gente já tem diversas outras, mas dentre os feedbacks e esse nível de integração já com banco de dados e meio de pagamento, etc., essa ferramenta que eu mostrei aqui, ela é uma das mais completas atualmente, tá? O Fábio tá dizendo que tá abismado. Também estou, Fábio. Também não conhecia. Legal, né? Não, é a sensação que a gente tem de usar o ChatGPT a primeira vez, né? Acho que realmente quando a gente usa a primeira vez, a gente é vislumbrado, né, com todo o potencial. É um código funcional, né? Você pode colocar diversas informações aqui no prompt, que nem, por exemplo, eu não especifiquei aqui qual era a linguagem de programação, né? Porque também tem essa, quanto mais genérico a gente está sendo aqui, maior a probabilidade desse primeiro template inicial trazer um resultado positivo, né? Se eu já começasse pedindo coisas extremamente específicas e complexas, a chance de falha para essa demo ia ser alta. Então, poxa, que é a coisa mais básica do que um sistema de agendamento de serviços. Então, eu coloquei barbearia, podia ser qualquer outra coisa, mas é um sistema comum, né? Então, por isso que foi utilizado para colocar, mas olha todo o V0 que ele deu para nós. Se a gente realmente gastar tempo, pensar numa solução bacana e dedicar mesmo, a gente coloca no nosso planejamento todas as funcionalidades e vai interagindo para ele fazer, 2 dias qualquer pessoa vai ter um MVP. MVP, diga-se de passagem, não é a solução completa, né? Mas, às vezes, para uma startup mostrar algo para algum investidor, né? Isso poderia ser uma excelente demonstração, né? Vocês já poderiam trazer, levar para esse investidor toda a carinha do sistema que vocês estão colocando. Vocês podem colocar várias instruções, assim, por exemplo, que guiem a tecnologia. Vocês podem colocar instruções que guiem o banco de dados. Vocês poderiam ser extremamente perspicazes e deixar um nível de complexidade boa. Fala assim, eu quero que você utilize procedures para obtenção dos valores, porque no procedure é um recurso que, para você pegar as informações do banco, deixa muito ágil, muito, muito ágil mesmo. Então, vocês podem ir colocando diversas instruções e como essa ferramenta, ela se baseia também na base da do GitHub, ela tem muita base de dados para gerar realmente coisas de qualidade, né? E, em contrapartida, isso eu não fiz aqui, mas o próprio código-fonte que ele sugeriu, por exemplo, do banco de dados, antes de aplicar, eu poderia ter validado no ChatGPT. Assim, poxa, ChatGPT, por favor, avalie esse código. Eu estou na etapa de criação de um usuário.
veja qual informação é importante e está faltando, né? Então, esse é o conceito do pair programming. Você está programando junto, mas você, em momento algum, deixou a inteligência artificial fazer sozinha, né? Ela está fazendo aqui o trabalho, poxa, para um desenvolvedor fazer do zero, só essa tela aqui, só com os botões, de uma forma responsiva, com essa arte que eu achei razoável, né, para uma criação com um prompt tão simples, é coisa aí de 2, 3 semanas, no mínimo, brincando, né? Então, tem um ganho de produtividade bem interessante essa abordagem. Se tiver mais algum comentário, mais alguma dúvida? Aqui, o Adrian está dizendo que, sendo sincero, é a primeira vez que ele vê isso, apesar de já ter ouvido falar antes. Se isso existisse na época que eu fiz meu TCC para o ensino técnico, teria facilitado muito. Né? Meu, imagina eu que quando comecei era tudo mato. Não posso falar nada que eu já programei em Delphi. Meu, então, e quando eu comecei era mato, foi ontem. Poxa, de novo, olhem o gráfico do GitHub que eu mostrei. Em 2 anos, os projetos de inteligência artificial são exponenciais. A gente está falando de um boom que aconteceu em novembro de 22. Então, olha tudo que já mudou, porque antes de novembro de 2022, você nem tinha acesso ao ChatGPT. Você usava o Google para fazer as buscas. O Google ele tinha já implementado uma certa inteligência, né, para tentar buscar as informações, mas excelente comentário, né? Poxa, se tivesse isso no meu TCC, né? E a gente está falando coisas assim, tipo, ano passado, ano retrasado, né? Então, que dirá a pessoa que está entrando na faculdade agora, no término do curso, imagina as possibilidades que vocês terão, né? Mas eu reforço, não sejam escravos da inteligência artificial. Isso daqui é uma coisa que pode ser usada muito por gente preguiçosa. Eu poderia bater a cabeça falando resolve para mim, resolve para mim, resolve para mim, resolve para mim, até um dia chegar lá. Mas vai chegar num ponto, eu garanto para vocês que vocês vão ter que olhar o código, olhar e falar, poxa, por que está dando errinho nessa integração aqui? E a IA está patinando, aí vocês vão lá. É aí que agrega o conhecimento e é aí que vocês fazem jus realmente a todo o conhecimento e a importância, né, do desenvolvedor ainda para os serviços e para as atividades do dia a dia, né? Então, realmente, não vamos perder nossos empregos para a inteligência artificial, mas quem não utilizar a inteligência artificial, aí sim pode perder o emprego. Tá? Esse que é o principal recado que o pessoal costuma dar. Porque uma pessoa, ou uma empresa, uma startup, que vai ficar patinando um mês para fazer um MVP, uma pessoa que usa essas ferramentas aí em 2, 3 dias, vai apresentar coisa muito melhor. Bom, gente, mais algum ponto aí, Andressa? No chat, alguma... Porque realmente, para acessar essas ferramentas, eu tenho que sair da VPN da empresa, então eu não consigo olhar o chat. Ele para de funcionar para mim. Não, o pessoal está só abismado com a ferramenta. Eles estão aqui pontuando que foi em menos de 3 anos que a gente teve todas essas mudanças, assim, né? Menos de 3 anos. E novamente, o ano que vem a gente já vai estar em outro patamar, porque dobrou o número de projetos de inteligência artificial público no GitHub. Vocês imaginam o que está por trás dos projetos privados? E o GitHub, se vocês olharem as cláusulas, eles usam os projetos privados também para o treinamento, né? Então, essa venda de informação também já teve muita polêmica, né, do que é dado pessoal, o que não é, né? Tudo está sendo utilizado hoje para o treinamento das inteligências artificiais. Em paralelo, mostrei na primeira aula já o ChatGPT na versão 4.5, que teve resultado, às vezes, até melhor, em alguns pontos, resultado melhor do que o esperado para um humano, né? Colocaram um humano,
o ChatGPT 4.5 e o 3.0 para fazer o teste de Turing. O ChatGPT 4.5 pontuou um pouquinho melhor do que os participantes humanos, né, em algumas áreas do teste. Então, o ano que vem, a gente vai estar olhando para essa apresentação que eu falo, nossa, olha como estava precário, né? Então, realmente, é um admirável mundo novo. Perfeito, mais algum ponto? Então, acho que a gente pode encerrar. Beleza, nenhum comentário novo, galera, aí nada para pontuar. Então, agradeço muito a participação de vocês. Realmente espero ter contribuído aí para abrir um pouquinho mais o portfólio de possibilidades de vocês. Espero ter ajudado.